No vídeo de hoje, trouxe para você alguns assuntos debatidos na 4ª CGADB de 1935, como, por exemplo, possibilidade de 3 escolas bíblicas durante um ano, convite para tiragem de oferta para o jornal Mensageiro da Paz, entre outras resoluções. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. A 4ª Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil ocorreu em João Pessoa, na Paraíba, entre os dias 7 e 15 de setembro de 1935. Otton Nelson era o presidente e Niels Castberg o vice-presidente. Convenção Geral das Assembleias de Deus, continuação do número passado. Foi o Senhor que fez isto e é maravilhoso aos nossos olhos. A convenção se lembrou também de mandar uma saudação com o versículo 13 do capítulo 41 de Isaías para os irmãos missionários que estão na Europa, irmãos que estão em repouso, recuperando as forças para mais tarde prosseguirem no trabalho do Senhor no Brasil. Também mandou-se a mesma saudação para o pastor Levi Petrus, que tanto se tem interesse em prol do trabalho neste país. Um irmão despertou a convenção a, se for possível, organizar escolas bíblicas e convenções regionais. Este assunto despertou muitos irmãos delegados. Todos acharam que isto seria o melhor modo de se guardar as igrejas e trabalhadores bem unidos. Certo é que muitos oraram em favor de ser realizado isto. Diversos estados têm tido convenções regionais durante diversos anos, e isto tem resultado em bênçãos gloriosas. Se houver possibilidades, devem ser realizadas escolas bíblicas 3 vezes por ano, uma vez no norte, outra no nordeste e uma vez no sul. Desde a última convenção realizada no ano passado em Recife, Pernambuco, ficou assentado que o irmão Amaro Celestino havia de pastorear a Assembleia de Deus em Campina Grande. O irmão Amaro Celestino entregou esse referido campo agora nesta convenção. A convenção indicou então o irmão Cícero Lima para falar com a igreja em Campina Grande a respeito de quem tomasse conta da igreja em continuação. Chegou a resposta da comissão que ficou incumbida de saber se o casamento eclesiástico já efetuado está em vigor segundo a lei do país. A resposta foi a seguinte, que já existe uma proposta neste sentido, mas não está aprovada ainda. A resposta sobre a questão se os ministros evangélicos podem, desde já, efetuar o casamento foi a seguinte: não há ainda instrução a respeito. Foi lida uma carta de um irmão residente no Rio Grande do Norte que pedia à convenção que tratasse a respeito do cálice comum ou do cálice individual. Algumas das Assembleias de Deus no norte do país têm introduzido cálice individual, porém, a maior parte das assembleias usam o cálice comum. Foi abordado o assunto por muito tempo, vários irmãos mostraram muitos lados do referido assunto e a convenção concordou que as Assembleias de Deus no Brasil, em vista de existirem algumas que usam cálice individual e outras comum, decidissem depois se o assunto como achassem melhor, uma vez que, crescendo a igreja, não se pode usar um só cálice. Nenhum dos irmãos insistiu que seria isto ou aquilo, mas todos acharam que se deveria respeitar as duas opiniões. O irmão Castberg falou a respeito do nosso jornal Mensageiro da Paz. O jornal tem aumentado consideravelmente em sua tiragem, de forma que sai agora quinzenalmente com 6.200 exemplares, aumentando sempre.
A convenção ouviu com satisfação como o mensageiro da paz tem sido uma grande bênção no país e fora do país. Em muitos lugares onde trabalhadores não podem entrar, o jornal entra e Deus tem por esse meio derramado muitas bênçãos para a salvação, batismo no Espírito Santo e curas maravilhosas. Houve uma proposta para que os que comprassem mais de 10 jornais, cada número tivessem direito a receber 10% a começar de 1º de janeiro de 1936. Esta proposta foi aprovada com a seguinte condição: que os pagamentos fossem liquidados dentro de 6 meses. O irmão Castberg ficou escolhido para dirigir o jornal no próximo ano. Quando se deu esta escolha, o irmão disse: Senhor, manda chuvas de bênçãos para o irmão Castberg. Imediatamente caiu uma chuva grossa que dava a impressão de que este desejo de bênção seria realmente ouvido. Ficou também resolvido que todas as Assembleias de Deus no Brasil que se interessam pelo progresso do jornal tirassem uma oferta em favor do jornal nos 2 dias da primeira quinzena de agosto do ano próximo, como já se tem determinado. Ficou ainda resolvido que o jornal não deve publicar avisos sobre irregularidades que porventura surjam no trabalho, mas somente nos casos de pessoas que prejudiquem a marcha do trabalho em geral. E tais avisos só serão publicados com decisão de uma convenção geral ou regional assinada pela convenção. O irmão Castberg também participou de uma nova edição do Inário. A harpa cristã está se imprimindo. Esta edição deve estar pronta para o fim do ano presente. Por fim, o nosso irmão José Teixeira Rego leu uma carta do Ceará que alegrou a convenção bastante, pois muitas bênçãos têm sido ali derramadas. O irmão José Moraes sentiu direção de Deus para o trabalho no estado do Ceará. Esta direção, cremos, foi de Deus, como também tudo o que se passou nessa convenção gloriosa. Joel Carson, mensageiro da paz grátis. Foi resolvido na convenção em João Pessoa que aquele que arranjar 10 assinantes do nosso jornal, o Mensageiro da Paz, terá um exemplar grátis, isto é, um abatimento de 10%. O mesmo se dá com os que vendem o mensageiro avulso, terão o mesmo abatimento, desde que paguem os jornais dentro de 6 meses. Com este abatimento, teremos uma baixa extra no princípio do ano próximo e por isso pedimos que os que estão em atraso com o pagamento liquidem quanto antes as suas contas. A porcentagem se dará desde o 1º de janeiro de 1936. Pedimos as orações especiais pelo Mensageiro da Paz e esperamos um maior interesse em procurar espalhar o nosso jornal. A redação. Escola Bíblica e Convenção Regional. A Assembleia de Deus em São Paulo convida todos os trabalhadores evangélicos das outras assembleias deste e de outros estados, bem como todos os que se sentem chamados pelo Senhor para o ministério do Evangelho, a fim de assistir à escola bíblica e à convenção que terão lugar de 2 a 18 de março de 1936 nesta capital. Os últimos 3 dias serão dedicados à convenção e os restantes exclusivamente aos estudos bíblicos. Os nossos prezados irmãos Otton Nelson e João Carson nos prometeram vir dirigir os estudos durante este tempo. Rogamos aos irmãos que desejarem participar da escola e da convenção que nos avisem com antecedência a fim de que providenciemos sobre a hospedagem e acomodação dos mesmos. Pedimos a oração de todos os irmãos para que o trabalho seja ricamente abençoado pelo Senhor. Pela Assembleia de Deus em São Paulo, Simon Ludgren. Espalhai o mensageiro da paz, o evangelista silencioso que é portador das boas novas de salvação.
Narração de todos os passos que Niels Castberg fez para a Convenção Geral de 1935, desde a saída de sua cidade até a chegada em João Pessoa, além da programação das reuniões. Não perca!